A verdade por trás de Victor Wembanyama. Realmente o que se vê do unicórnio Wembanyama é mágico. Ele tem 7,4 pés de altura, o que equivale a 2,25 m, arremessa step backs para 3, faz um putback de um arremesso que ele mesmo errou, bloqueia arremessos com tanta facilidade que chega a impressionar qualquer um, mas tem coisas que a mídia anda escondendo de você. Este rapaz que fez times sacrificarem uma temporada inteira por ele, alguns que acabaram nem tendo tanta sorte assim e acabaram jogando um ano fora. E a primeira pick do Santo Antonio Spurs fica meio na obrigação de ter que selecionar Victor Wembanyama. Means that the #1 pick in the 2023 NBA draft goes to the San Antonio Spurs. Todos têm os olhos voltados para Victor Wembanyama. Todos esperam que ele já seja um All-Star. Todos o colocam como um cara geracional que pode marcar uma geração de jogadores de basquete. Mas a realidade não é tão doce quanto aparenta. E você vai entender no vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, eu estou sendo muito mal interpretado nos meus últimos conteúdos. Então já vou deixar bem claro que eu não sou hater de Victor Wembanyama. Inclusive concordo que ele é uma jovem promessa do basquete e que tem um futuro brilhante. Porque fazer realmente coisas que ele faz com a altura que ele tem não é comum. E com certeza ver ele jogando dessa forma na NBA vai ser algo totalmente inédito. O próprio LeBron considera Victor Wembanyama um alienígena e olha que ele foi assistir o cara de pertinho. No one has ever seen anyone as tall as he is, but as fluid and as graceful he is out on the floor. Mas dito tudo isso, qual é o problema em Victor Wembanyama então, Guibera? O Wembanyama tem várias fraquezas. Número 1, o seu físico. Claramente vemos o quanto ele é esguio e tem excelentes handles para um cara que tem 2,25 m de altura. E é justamente esse o motivo dele não querer ganhar tanto peso tão rapidamente. Até mesmo seu coach de arremesso chegou a declarar que o peso dele vai vir, mas que eles não estão focados nem preocupados com isso no curto prazo. Porque caso você coloque muito peso nele em muito pouco tempo, ele vai ficar um cara muito mais propenso a lesões. E justamente para quem ficou com as primeiras escolhas e vai selecionar Victor Wembanyama, vai ter que ter ciência que vai necessitar de um pivô mais forte, justamente para jogar ao lado de Victor Wembanyama. Caso contrário, ele vai acabar sofrendo muito e pode se lesionar já no começo da sua temporada. Ou será que vocês já se esqueceram do que aconteceu com o Chet Holmgren tentando parar um contra-ataque de LeBron James com 38 anos de idade? Sim, mano, o cara perdeu toda a primeira temporada de sua carreira. Motivo 2. Victor Wembanyama descalço tem aproximadamente 7,3 pés, o que é 2,23 m. E a lista de jogadores que tem dessa altura para mais, que jogaram pela NBA, são apenas 26 jogadores. Desses 26, apenas incríveis 12 jogaram mais de 2 temporadas. E desses 12, apenas 5 se tornaram jogadores a nível assim, All-Star, para eles se destacarem realmente. Dentre eles tem Kristaps Porzingis, Yao Ming, o Sabonis pai Arvydas Sabonis, Ralph Simpson e Mark Eaton. E desses 5, 2 tiveram finais de carreira decretados por causa de lesão. E já que falamos de lesão, vamos ao histórico de lesão do jovem Wembanyama. Em 2020, ele ficou afastado 3 meses do basquete por conta de uma lesão na perna. Em novembro de 2021, ele quebrou o dedo e ficou um mês fora das quadras. E quando retornou, em dezembro de 2021, teve uma lesão no ombro na qual ele ficou mais 2 meses afastado das quadras. Na segunda metade da temporada, em 2022, ele teve uma lesão nas costas e perdeu grande parte dos playoffs da Euroleague. Isso, estamos falando de 3 lesões num período de 7 meses. Isso jogando pelo Asvel, competindo por um time de alto nível, o melhor time francês. E já fique bem claro que eu não tô sentenciando que a carreira dele vai se encerrar por causa de lesões, viu? Longe disso. E justamente ele tem uma grande precaução com lesões. Vocês já viram a rotina de aquecimento de Wembanyama? É um pouco assustador até porque ele tem que tirar os tênis e a meia e ele tem um pé grotescamente horroroso. E justamente esse pezinho esquisitinho dele, de Cinderela, ele faz múltiplos aquecimentos para poder que evite lesões no pé. O que mostra já uma precaução, além de sempre estar presente com botas de esparadrapo que previne lesões no tornozelo. Talvez ele possa ser propenso a lesões no pé? Sim, mas ele já está tomando os devidos cuidados para que isso não ocorra. Ao mesmo tempo, quem garante que isso pode se manter após ele entrar na NBA? O nível, o ritmo, a força do jogo dentro da NBA são totalmente diferentes. E eu sinto uma pressão da mídia, da torcida, de tudo que envolve fora da NBA, que ele precisa ser a primeira escolha do draft. E os GMs terão cabeças rolando se ele não for a primeira escolha. E esse tipo de pressão acaba sendo uma coisa bem negativa. Ou será que vocês se esqueceram de Zion Williamson? A jovem promessa, o
o explosivo, o The New LeBron James, acabou saindo de um cara que tinha toda uma história que poderia marcar toda uma classe de draft pra um cara que é muito propenso a lesões e não consegue jogar nem metade da temporada pela sua equipe. E querendo ou não, a mídia já era muito preocupada com questão ao corpo do Zion antes dele entrar na liga. E já era gerado várias possibilidades de lesão nele. Era uma parada meio que clara. Eles estavam tendo a mesma conversa que estamos tendo agora sobre Victor Wembanyama. Mas aí que tá, o Pelicans teve que escolher o Zion. Ou você acha que iam aceitar a pachorra de não escolher Zion Williamson em primeiro colocado? E você vem falar pra mim que talvez o Pelicans não tenha cogitado em escolher Ja Morant pra poder ser a primeira pick? Como seria o atual Pelicans com Ja Morant ao invés de Zion Williamson, que fica mais tempo fora das quadras do que dentro dela? Dá pra entender que às vezes a first pick é uma benção, mas também pode ser uma maldição? Ah, e aqui vai duas curiosidades que talvez você não saiba. Foi encontrada uma foto de Victor Wembanyama ali quando ele ainda tinha menos de 2,10 metros, novinho com a camiseta do San Antonio Spurs. E outra, olha a reação da torcida do Spurs ao saber que conseguiram a primeira pick do draft de 2023. Mas agora mudando de assunto, parando de fantasiar situações e realmente vindo para o que não mente, os números. O que mostram do Wembanyama? 21,6 pontos por jogo, 10,5 rebotes por jogo, 2,5 assistências e os incríveis 3,1 tocos por jogo. Realmente impressionante. Mas você já viu alguma matéria abordando o aproveitamento de Victor Wembanyama? Os aproveitamentos de field goal dele não são dos piores, 46,8%. Mas você sabia que ele arremessa 28,3% da linha dos 3 pontos? Como é, amigo? Os números não mentem e você ouviu certo. O aproveitamento dele é muito igual ao de Giannis Antetokounmpo, que tem 27,5% de aproveitamento na linha dos 3. Agora imagina se trouxessem apenas highlights do Giannis Antetokounmpo matando bola para 3 pontos. Seria impressionante para um cara da altura dele, não seria? E ainda sobre aproveitamento e estatística, ele mudou de time para que isso acontecesse também. A temporada 21-22 ele jogou pelo Asvel, time francês na qual o dono é o Tony Parker, que é o melhor time francês, inclusive o time francês que compete na Liga Europeia. As médias dele nessa passagem pelo Asvel não foram muito impressionantes, ele disputou 2 campeonatos em uma temporada. Pela Liga Francesa ele teve 9,4 pontos, 3,8 rebotes, 0,5 assistências e 1,9 tocos. Já pela Euroliga ele teve um aproveitamento de 6,5 pontos por jogo, 5,1 rebotes, 0,8 assistências e 1,8 tocos. Desculpa, mas essas não são estatísticas de primeira escolha de draft. Aí justamente na temporada 22-23 ele pediu troca e acabou indo parar no Metropolitans, que teve seu último título lá na temporada 2012-2013. Último e único. O presidente do time é um ex-jogador da NBA, Boris Diaw, e o Wembanyama foi lá se juntar com mais uma penca de jogadores jovens. E realmente é um time que não é considerado ruim dentro da liga francesa, mas que fora dela é um time sem expressão. É só você dar uma olhada em comparada nos dois times. Se você olhar a temporada 21-22, o Asvel terminou em primeiro lugar da Liga Francesa e em 14º da Euroleague. E ainda, nessa temporada 22-23, eles ficaram em 18º na Euroleague. E o Metropolitans 9-2, mesmo tendo Victor Wembanyama, não está nessa lista. Eu não sou nenhum especialista, mas só que parece que ele mudou de time para ele poder ser o cara do time. Que o time não compete muito a nível Europa, e muito menos ter a pretensão de ser campeão da Euroleague, mas que o time tem uma missão muito clara, que é preparar o Wembanyama para o draft. Deixar ele arremessar o quanto for necessário e ficar longe de competições que possam arriscar a sua saúde. Não esqueçam, no Asvel ele teve 3 lesões em 7 meses. Outra coisa que me faz lembrar é do último prospecto que veio da Europa, o esloveno Luka Doncic. Antes dele anunciar a sua candidatura para participar do draft, ele jogava em um dos melhores times europeus, Real Madrid. Inclusive ele foi campeão e MVP da Euroliga na temporada 17-18. E o Victor Wembanyama, que negou uma proposta de jogar no Barcelona. Uma coisa também é certa, Scott Henderson não está de brincadeira. E ainda disse que ele merecia ser a primeira escolha na frente de Victor Wembanyama. E com certeza ele vai ir mordendo atrás do francês para conquistar o título de Rookie of the Year. O Wembanyama, ele com certeza tem um futuro brilhante. Ele com certeza é um cara muito diferente. Para você ter uma ideia, ele já chegou a negar propostas de até 100 milhões de dólares. Como é que é? Um cara que nem entrou na NBA ainda poderia ser tão milionário quanto uma estrela da NBA? Sim, e o seu agente disse que não quer o nome dele ligado a 20 marcas. Não quer que ele seja um cara de propaganda. Quer que ele foque no esporte, que ele foque em evoluir, que ele seja excelente naquilo que ele faz. E que ele marque uma geração de jogadores de basquete. Que o moleque tem talento, isso é inegável. Que ele pode evoluir muito o seu basquete ainda, isso é incontestável. O rapaz nasceu em 2004, ele tem apenas 19 anos de idade. Ele cresceu numa época onde ele assistiu Kevin Durant jogar. Ele se espelha muito no estilo de jogo do KD. Agora pensa, se ele conseguir evoluir e se adaptar àquele estilo de jogo que a gente está acostumado a ver no Kevin Durant
pra ele, você já pensou um cara que tem 2,44 m de envergadura arremessando? Quem que vai contestar um cara desse, velho? Ele pode se tornar até mesmo uma mistura de Giannis Antetokounmpo com Kevin Durant, só que com a altura do Boban Marjanovic. Eu de fato, que de coração desejo que ele tenha uma carreira incrível, que ele marque uma liga, que ele seja um cara que todo mundo espera que ele seja. Mas falar que o draft dele vai marcar a geração tanto quanto o draft de LeBron James, eu achei um pouco exagerado. Mas agora eu preciso da opinião de vocês. Vocês acham que ele é mesmo tudo isso que dizem? O prospecto mais talentoso desde a época de LeBron James? E mais, será que ele vai realmente pro San Antonio Spurs? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Eu conto com o apoio de vocês para deixar aquele like e se inscrever no canal. Até a próxima e falou!